Vamos abrir nossa Bíblia então? Que bênção, que bênção. Você quer aprender a palavra hoje, irmão? Sim. E as irmãs querem aprender a palavra hoje? Sim. Queridos, nós vamos começar uma série agora, que ela vai durar algumas semanas, e nós vamos nos deter em uma passagem que é muito preciosa, e é uma passagem das Escrituras que ela basicamente, ela é o canteiro onde é semeada toda a doutrina do Novo Testamento, todo o ensino do Novo Testamento. Quando a gente fala doutrina, muitas vezes a gente pensa naquelas igrejas que têm costumes mais radicais, mas na verdade doutrina significa ensino. Tanto que em Atos 2,42 diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Amém? E o que nós vamos falar aqui no Sermão do Monte, que nós vamos ler, que nós vamos extrair do Sermão do Monte para a nossa vida, é justamente aquilo que o próprio Jesus ensinou, e que depois ele continuou pelo seu Espírito, conforme a promessa dele, eu enviarei o Consolador, disse Jesus, e ele os ensinará a guardar tudo o que eu tenho ensinado. Então o Espírito Santo, através dos apóstolos, ele consolidou esse ensino de Jesus, ele esmiuçou esse ensino de Jesus, e esse ensino chegou até nós, para que nós possamos viver como cristãos verdadeiros, e não como cristãos de fachada, como infelizmente nós vemos muitos. E é isso que nós vamos nos deter nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus exortou, e até mesmo aquilo que Jesus cobrou ali no Sermão do Monte. Amém? O nome dessa série vai ser A Justiça do Reino, a verdadeira justiça. Quando a gente fala em justiça, a gente tem uma percepção nossa, do que é justo e do que é injusto. Mas nós vamos aprender durante essa série sobre a justiça do reino, a verdadeira justiça. Uma coisa importante que nós precisamos entender é a forma como nós vemos as coisas, a maneira como nós olhamos para as coisas. Isso se chama cosmovisão. A maneira como nós olhamos para o mundo define a nossa atitude em relação ao mundo. Faz sentido? Pensa comigo, quem aqui já foi assustado ou assustada pela mãe ou pela avó com o velho do saco? Você não vai para a rua, não sai para a rua essa hora, porque o velho do saco vai vir e vai te pegar. Foi só eu que eu vi isso na minha vida? Não, né? Em outras regiões pode ser outro nome, o nome do Papa-Figo, olha só, vai papar o figo das crianças. E quando a gente está com as crianças, vamos puxar a nossa infância lá. Nós crianças, aí a gente saía com a nossa mãe e tal, ia na casa de alguém, e aí criança tem aquela curiosidade nata, aí a criança sai da sala e vai lá em direção a um quarto, que óbvio está com a luz apagada, porque não tem ninguém no quarto, e aí a mãe diz assim, tu não vai aí que está escuro, tem o bicho papão. Quanta gente tem medo de escuro até hoje, por causa do tal do bicho papão. Porque no escuro tem o bicho papão, Sônia. Sônia, desculpa. Pronto, agora troquei o nome dela, minha vida acabou. Sônia, não vou trocar mais. A pessoa não vai no escuro porque ela tem medo do bicho papão. Ou vocês não conhecem nenhum adulto que tem medo do escuro, ou que fica preocupado no escuro. Vou contar uma coisa para vocês, eu sou um. Se vocês não conheciam, estão conhecendo um. Também não gosta de escuro. A culpa é do bicho papão? Não é da mãe, é da avó, é do pai que assustou com o bicho papão. Isso formou o quê? Uma visão sobre ambientes escuros. E a gente cresce, mas essa visão ela não é ajustada. Amém? Então uma coisa que nós precisamos fazer é ajustar a nossa visão segundo as Escrituras. E aí nós vamos começar a olhar para as coisas, a olhar para o mundo, a olhar para o que nos cerca, a partir do óculos das Escrituras. Ou seja, vamos olhar como Jesus olha. Amém? E aí a nossa vida começa a mudar.
A primeira parte do Sermão do Monte é chamada de as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele isso porque aquilo, bem-aventurado aquele aquilo porque aquilo outro. Então a primeira coisa que eu quero quebrar aqui é que as bem-aventuranças, elas não são uma receita de faça isso para ganhar aquilo, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho, ele é a graça de Deus manifestada na encarnação do Verbo de Jesus, o Filho de Deus, para que através dele nós tivéssemos a nossa reconciliação com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, e porque passamos a crer em Jesus, e colocamos em Jesus a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de nos achegar a Deus, nós nos reconciliamos. O que é reconciliar? Um casal briga, está de guerra, fica de mal, fica de bico, de beiço, e aí em algum momento eles fazem as pazes, se reconciliam. Ou seja, existiu uma inimizade entre aquele casal, e em algum momento eles se reconciliam. E às vezes tem casais que isso acontece 2 vezes por dia, né? Mas essa é a verdade, nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Deus por Jesus. Efésios é muito claro, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso o quê? Essa salvação, que é pela graça e que é pela fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Amém. Então, quando nós vamos olhar aqui para as bem-aventuranças, nós já temos que colocar os óculos do Evangelho e lembrar que as bem-aventuranças não são que o Mara, você faz isso e Deus lhe dá aquilo. Cleberson, você faz isso e Deus lhe dá aquilo. As bem-aventuranças não são isso. E nós vamos entender o que elas são. Então, em primeiro lugar, as bem-aventuranças, elas são um ajuste de visão, certo? O verso 1, quem não abriu a Bíblia, abre aí, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1. Não era para ter falado isso antes, né? O pregador entra direto na introdução e esquece de dizer: irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Capítulo 5, verso 1, só para ver se vocês estavam ligados, viu? Capítulo 5, verso 1, eu falei o quê? E é o quê? 5, 1, amém. Obrigado, gente, a igreja já está conhecendo a Bíblia, hein? Glória a Deus por isso. Agora está certo? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Está assim na Bíblia de vocês? Está certo agora? Estamos na mesma página? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Queridos, então, começando no versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte para ensiná-los. Subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: começou a ensinar o quê? O que Jesus começou a ensinar para os discípulos? Quando nós olhamos para as bem-aventuranças da forma correta, porque quando a gente lê os versículos sem pensar neles, parece que a gente está dizendo assim, ó: bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, então quer dizer que se eu sou pobre de espírito, o reino dos céus já é meu. Isso já está indo contra o Evangelho, porque o Evangelho me diz que para o céu ser meu, eu preciso de Jesus. Então nós precisamos fazer esse ajuste. Então o que Jesus começou a ensinar foi os reflexos do Evangelho na vida dos que creem. É isso que Jesus está ensinando. A gente precisa entender que Jesus era um judeu, falando em aramaico ou em hebraico para os judeus. E isso que nós temos aqui foi escrito depois em grego, em torno de 50 anos depois, talvez, mas com uma cabeça ainda judaica. É como eu escrever uma carta em inglês com a minha cabeça pensando em português. Então, quando essa tradução ela chega no português, ela já passou por uma série de óculos, mas o texto foi preservado. Nós estamos falando sobre isso, inclusive, na escola bíblica dominical. Aliás, dominical não, discipuladora. Ainda não perdi o vício do dominical. A preservação das Escrituras. E quando Jesus começa a ensinar as bem-aventuranças, ele está ensinando tudo aquilo que nós precisamos fazer. Quando ele começa a ensinar no Sermão do Monte, e ele começa pelas bem-aventuranças, ele começa ensinando esse ajuste que nós temos que fazer para que a gente não caia no erro dos fariseus, que achavam que simplesmente o fazer certo levaria eles para o céu. E é interessante que até hoje os judeus pensam assim. Eu sigo alguns judeus, eu assisto debates, eu assisto conversas, e para o povo judeu, para o judeu religioso, porque tem judeu que não é religioso também, mas para o judeu religioso, o que vale é você ser uma pessoa boa e justa. E isso é o suficiente para você ser salvo. Ou seja, passaram-se 2000 anos e eles ainda não entenderam o que Jesus falou. Eles ainda não mudaram essa visão, não mudaram essa perspectiva. Então isso é o que Jesus começa a ensinar. O que mais Jesus começa a ensinar? E aí nós vamos, ao passar pelo Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus nos ensinando como lidar com problemas entre os irmãos. Nós vamos ver Jesus nos ensinando, por exemplo, disciplinas espirituais. Jesus vai nos ensinar a orar, vai nos ensinar a jejuar, vai nos ensinar a generosidade enquanto disciplina espiritual. E Jesus vai nos ensinar muitas outras coisas, inclusive a disciplina na igreja. Até isso ele vai nos ensinar. Por isso que quando nós olhamos para o Sermão do Monte, são os capítulos 5, 6 e 7 aqui do Evangelho de Marcos, nós estamos olhando para quase que um resumo, como eu falei no início, daquele canteiro que deu origem, que serviu de semente para todas as doutrinas de Paulo, de João, de Pedro, para aquilo que Timóteo ensinou e que nós acabamos de terminar a carta de Timóteo. Então é tudo isso que Jesus começou a ensinar. E quando ele começa pelas bem-aventuranças, no verso 3, nós começamos a ver esse ajuste de visão. Primeiro ponto aqui é uma visão ajustada sobre si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Queridos, ser pobre de espírito não é ser aquele cara que se acha inferior e tem isso como humildade. Ser pobre de espírito é olhar para si mesmo a partir da palavra de Deus. Ser pobre de espírito é a gente conseguir perceber que sem Cristo, que sem o poder do Espírito Santo, nós somos exatamente aquilo que Tiago fala. Nós somos simplesmente uma neblina, um vapor. A nossa existência, se a gente parar para pensar, uma pessoa que hoje vive 100 anos, a gente diz que ela viveu muito. Porém, só o Evangelho de Jesus Cristo tem 2000 anos. A história da Terra, de acordo com alguns, tem em torno de 6.000 anos. E de acordo com outros, tem milhões de anos e com outros bilhões de anos. Então, se a gente para olhar, por exemplo, a história de um país, o nosso país tem 500 anos.
E aquilo que a gente estudou lá no colégio talvez seja bem próximo da realidade. E os caras chegaram aqui em navios feitos de madeira, que não tinham motores, que tinham velas, ficaram meses cruzando o oceano, e eu creio que foram meses, porque hoje com navios motorizados, navios que andam com muito mais velocidade, com mais segurança, não se cruzam o oceano em 3 dias. E toda essa evolução que houve, se é que dá para chamar de evolução, desde que os portugueses chegaram aqui, a gente olha e são 500 e tantos anos de história, gente. 525 anos de história. Acho que foi em abril que está datado o descobrimento do Brasil, né? Então são 525 anos de história. E uma pessoa que vive 20% desse tempo, ou seja, 100 anos, a gente diz que ela viveu muito. Mas viu como a gente é tão pequenininho e a gente vive tão pouco? Tiago ainda vai dizer, nós estudamos isso, acho que no mês passado ainda, que nós somos como a flor do campo, que ela nasce, é bonita, daqui a pouco vem um sol e ela seca. E o pior, só serve para ser lançada no fogo. Porque naquela época, as mulheres pegavam aquelas flores sequinhas para poder acender o fogo. Eles não tinham fósforo no isqueiro com a gente, era diferente a parada. Então, ser pobre de espírito, gente, é a gente se olhar no espelho pelo óculos da palavra de Deus. É a gente entender a nossa realidade, quem a gente realmente é, não segundo aquilo que o mundo diz, segundo aquilo que os coaches dizem, segundo aquilo que, enfim, quem quer que seja diz, mas é a gente olhar para nós mesmos de acordo com aquilo que a palavra, que o próprio Deus diz. Isso é ser pobre de espírito. Resumindo, é ser humilde, não é dizer eu sou o que eu quero ser, porque hoje em dia tem isso, né? Não, repita todas as manhãs durante 21 dias que você é isso, e no final desses 21 dias você vai ser. Eu já fiz isso, gente. Antes de conhecer Jesus, eu já fiz isso. Eu fui praticante de PNL de um bom nível. Só que quando as dificuldades da vida vieram, e eu percebi que sem Jesus, eu não tinha como passar, e nem todas as dificuldades nós vamos vencer, tá, irmãos? Mas eu não tinha como passar pelas dificuldades, eu precisei me olhar à luz da palavra de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Amém? Você quer ser pobre de espírito? E uma vez que, pela graça de Deus, nós ajustamos a nossa visão sobre nós mesmos e reconhecemos essa dependência, essa perspectiva já começa a ser mudada. E aí, a gente começa a pensar um segundo ajuste, que é ter uma visão ajustada sobre o pecado, versos 4 e 6. 4, 5 e 6. A gente precisa ter uma visão ajustada sobre o pecado. E aí ele diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui, ele não está falando de chorar de tristeza, de chorar por uma perda, chorar por uma perda. Ele não está falando aqui daquele choro devido às dificuldades da vida, não. Aqui ele está falando que quando a pessoa tem uma perspectiva ajustada sobre si mesma, ela consegue se enxergar pecadora. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente se incomoda, porque eu me incomodava. Eu me incomodava muito. Eu lembro quando o pastor Milton dizia, se você quer seguir a Jesus, você tem que viver uma vida de arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados todos os dias. Eu ficava pensando, mas o que esse homem está falando? Eu sou um cara sério, eu não traio a minha mulher, eu sou honesto no meu trabalho, eu sou um cara bom. Aí C.S. Lewis vai dizer, né, que de caras bons está pavimentada a estrada que leva até o inferno. Eu ficava de cara quando o pastor Milton falava isso, até que eu fui ajustando essa visão sobre mim mesmo, e eu fui entendendo o que é o pecado. Então, quando nós olhamos para nós no espelho, segundo os óculos da palavra de Deus, e nós conseguimos entender que sim, somos pecadores, merecedores da ira de Deus,
Se isso não nos trouxer tristeza, gente, tem algo muito errado. Porque eu olho para um Deus santo, que criou os céus e a terra, perfeitos, que criou o homem e mulher, perfeitos, que foi traído por esse homem e essa mulher, e desde então eles se tornaram imperfeitos, e esse Deus que é santo, perfeito, e que não coaduna com o mal, que não coaduna com o pecado, que não coaduna com a imperfeição, ele, para salvar esse homem e essa mulher, ele envia o seu próprio filho para morrer numa cruz. E esse homem e essa mulher somos eu e vocês, queridos. Se eu olhar para isso, se eu olhar para esse Deus e essa atitude desse Deus maravilhoso, se eu olhar para mim, pecador, e eu não chorar de tristeza, por eu estar ofendendo continuamente a esse Deus, eu não entendi nada. E aí vem uma segunda camada dessa convicção de pecados. Quando nós oramos por avivamento, queridos, uma das coisas que vem junto com o avivamento é convicção de pecado. A gente se torna convicto do nosso pecado. Vou usar o mesmo exemplo, com tanta certeza de que ele existe, como essa mesa aqui existe, eu posso pegar ela. E ali começa a nossa redenção. Quando nós oramos por um avivamento, naturalmente virá sobre nós convicção de pecados. E, queridos, não tenham medo. Não tenham medo, porque a palavra diz que são bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E a terceira camada desse choro é quando a gente olha para o lado e a gente vê o nosso vizinho indo para o inferno e a gente chora pelo pecado dele. A gente vê o nosso colega de trabalho indo para o inferno e a gente chora pelo pecado dele. Quando a gente olha para dentro da nossa família e a gente vê um irmão, uma irmã, um sobrinho, um pai, uma mãe indo para o inferno, isso faz com que nós choremos. Bem-aventurados os que choram. E qual é a promessa para aqueles que choram por causa do pecado? Serão consolados. Amém? E poderão levar essa consolação a outros. Porque esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja não é se reunir aos domingos para louvar, adorar. O propósito da igreja não é se reunir nos pequenos grupos. O propósito da igreja não é se reunir os homens para estudar a palavra de forma direcionada, as mulheres. Tudo isso são ferramentas que Deus nos deu para que a igreja cresça e leve essa consolação para fora das portas da igreja. Amém? No verso 5 ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queridos, saber que somos pecadores, saber que fazemos coisas erradas e não tomarmos atitude nenhuma a respeito disso, não vai resolver. Tem um amigo meu que ele usa uma comparação muito esdrúxula. Ele diz que saber que eu estou errado e não fazer nada para consertar é como colocar chantilly em cima do cocô. Vai ficar até bonito. O fulano confessou que ele está errado. Só que quando tirar chantilly, o cocô não vai ter se transformado em morango, ainda vai ser cocô. Eu sei que é uma comparação esdrúxula, eu sei que é uma comparação horrível, eu sei que fica até feio um pregador falar esse tipo de coisa, mas quando nós percebemos que estamos fazendo alguma coisa errada, quando nós percebemos que estamos protegendo o nosso pecado, porque é isso que a gente faz, a gente protege o nosso pecado, e deixamos de confessar, nós não estamos sendo humildes. E a palavra mais legal aqui não seria humildes. Se alguém tem aí a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, vai dizer: bem-aventurados os mansos. Porque os mansos, eles vão confessar e eles vão fechar os olhos e vão dizer: fala, Senhor. Ou fala através do pastor, ou fala através do discipulador, ou fala através do aconselhador, do conselheiro. O aconselhador não existe. Amém, queridos?
E ele termina essa parte dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aqui, queridos, nós não estamos falando daquela justiça que vinga o injustiçado. Muitas vezes a gente vê um crime hediondo acontecendo e a gente vê as pessoas lá com faixas clamando: justiça, justiça. Amém, que seja feita a justiça, mas não é essa sede de justiça que nós estamos falando, porque essa sede de justiça, na verdade, é uma sede de vingança. A sede de justiça aqui é aquela sede de justiça que o publicano, que orava envergonhado, em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, que ele dizia, olha só, Jesus falando aqui, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Verso 14: eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, quando nós temos uma visão adequada sobre o pecado, nós passamos a ter sede de justiça. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a nossa justiça jamais vai nos livrar. Nós entendemos que somente a justiça de Cristo. Cristo sofreu o nosso castigo. Cristo recebeu no seu corpo cada chibatada, cada azorrague que bateu no seu corpo e arrancou um pedaço, era para mim e era para você. E Cristo recebeu isso voluntariamente, e mais do que isso, ele foi pendurado nu naquela cruz, e ali ele morreu por minha causa e por sua causa. E a Bíblia vai dizer que a justiça de Cristo, ela é imputada, ela é colocada em nós quando nós cremos em Cristo. Se nós temos uma visão ajustada sobre nós mesmos, se nós temos uma visão ajustada sobre o pecado, não há como não ter fome e sede dessa justiça, a justiça verdadeira. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça verdadeira, a justiça que vem do reino de Deus, a justiça que vem do próprio Rei Jesus. E a promessa é: porque serão satisfeitos. Acho que na Almeida diz saciados, a palavra é mais bonita. Amém? Você quer ser saciado? Você quer ser saciada pela justiça do Senhor? Amém? No terceiro ponto, versos de 7 a 9, Jesus está nos dando uma visão ajustada sobre Deus. E ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Por isso que eu disse lá no início, e vou repetir aqui, a gente tem que tomar cuidado para não achar que se nós exercermos misericórdia, Deus vai ser misericordioso conosco, e nós vamos entender por quê. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, ou os promotores da paz, ou aqueles que reconciliam, pois serão chamados filhos de Deus. Só podemos ser misericordiosos por receber a misericórdia de Deus em Cristo. É quando nós cremos em Cristo, despertados pelo próprio Deus, que essa misericórdia nos alcança. E quando essa misericórdia nos alcança, eu quero que você imagine agora que é como se nós fôssemos um jarro, e essa misericórdia, essa bondade de Deus fosse derramada em nós. Só que ela não é derramada uma única vez, ela é derramada constantemente. Davi fala, né? Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me perseguirão. E isso começa a transbordar
e nós começamos a derramar essa misericórdia, essa bondade de Deus sobre as outras pessoas. Ou seja, eu só consigo ser misericordioso porque Jesus foi misericordioso comigo. E quanto mais eu transbordo essa misericórdia em direção aos outros, mais misericórdia Jesus derrama sobre mim. Por isso a palavra diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu dou misericórdia, eu recebo misericórdia para dar misericórdia. Amém? E aí eu dou mais misericórdia, eu recebo mais misericórdia para dar mais misericórdia. Amém? E assim Deus é glorificado na minha e na sua vida, querido. Puros de coração está ligado àquela purificação que recebemos por parte de Deus, pela sua palavra e pelas provações que passamos, e nos tornam mais próximos e parecidos com Deus. Queridos, nós já falamos sobre isso lá no início. Acho que no primeiro mês que eu estava aqui, a gente falou sobre a diferença de provação e tentação. Isso nós falamos no livro de Tiago também. Então, os puros de coração poderiam ser trocados pelos purificados de coração. Porque, queridos, é só pensar comigo. Gênesis vai dizer, na época do dilúvio, Deus dizendo assim, o coração do homem, ele é mau e inclinado para a maldade desde o seu nascimento. A má notícia é essa. Nós amamos o Agner, mas o coração dele é mau e inclinado para a maldade. E ele só vai mudar no dia que ele receber a Cristo como seu Salvador. Por isso, o Vitor e a Giovana vieram aqui com a família, com as testemunhas, os padrinhos, apresentaram o Agner ao Senhor e principalmente assumiram um compromisso de apresentar Cristo para ele. E esse é o compromisso de todos nós como pais. Vai ser do Cleber e da Kilmar, assim que vierem as gêmeas. Amém. Profetizo! Ela quase fez o sinal da cruz ali, gente. Eu vi. Ela quase fez o sinal da cruz. É bênção, irmão, é bênção. É bênção. Então, queridos, puros de coração é isso. Não é porque o meu coração é puro, porque eu sou bonzinho. É porque Deus me purifica a cada dia. E porque eu deixo Ele me purificar, porque eu quero ser purificado, aí eu receberei essa promessa, vou ficar mais parecido com Deus. E nós somos pacificadores quando nós levamos outros a ter paz com Deus. Paulo vai falar em Efésios, e eu estava planejando começar uma exposição da carta de Efésios agora, mas creio que Deus me dirigiu a gente a vir para essa série sobre o Sermão do Monte, porque Ele sabe, né? Eu não sei. E Paulo vai dizer que antes nós éramos inimigos de Deus, e nós somos reconciliados. Em Coríntios, se eu não me engano, ele fala que nós recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, nós levarmos outras pessoas, nós que fomos reconciliados, levarmos outras pessoas a se reconciliar com Deus. Isso é ser pacificador. Então eu não tenho que apartar uma briga se eu vejo? Se você conseguir apartar uma briga, amém, glória a Deus. Amém. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre aquela pessoa que convive com você, que é inimiga de Deus e que nem sabe disso. Receber a sua oração primeiro, depois receber a sua intervenção, depois receber a sua pregação. Pastor, mas eu não sei pregar. Fala que Jesus te ama e deixa o resto para o Espírito Santo, mas ora por essa pessoa e leva essa pessoa a ter um encontro com Jesus. O meu sonho, queridos, o meu sonho é que cada um de nós aqui participemos de um pequeno grupo, e vários pequenos grupos, não só um pequeno grupo, e que quando a gente vê uma pessoa passando por alguma coisa, e a gente sabe que essa pessoa é um inimigo de Deus, não porque ela simplesmente escolheu, mas porque ela já nasceu assim, é que nós, quando não soubermos o que fazer, simplesmente dizemos: a gente tem um grupo de estudo, é na casa de um irmão, é na casa de uma irmã, e lá a gente conversa, a gente ora uns pelos outros, a gente estuda a palavra,
E Deus tem nos ajudado muito. Lá em Erechim, nós temos o Sensei Roger, ele é professor de Karatê. E até então, um dia eu fui conversar com ele e ele se dizia católico. Dava aula para as nossas crianças lá, mas se dizia católico. E eu tive uma conversa com ele e eu falei para ele, disse, olha cara, qualquer academia de Karatê vai ensinar Karatê melhor do que nós. Eu sei que tu sabes disso, porque ele é amigo do professor Daniel, do pastor Daniel. Eu sei que tu sabes disso. O nosso objetivo aqui não é que as crianças ganhem medalhas ou sejam faixa preta. É que através do Karatê a gente construa o relacionamento dessas crianças e elas conheçam Jesus. Porque sem Jesus, ele não sabia, mas eu estava evangelizando ele, né? Porque sem Jesus essas crianças vão todas para o inferno. Automaticamente, se eu estava dizendo isso das crianças, né? E ele deixou bem claro que era católico, que não era cristão, ou seja, eles creem de uma forma diferente de nós. Eu estava me dizendo para ele também, que vai junto com as crianças. E para minha alegria, ontem eu fui a Erechim, e aí eu, conversando com o Juliano lá, aquele que veio pregar aqui no dia que eu estava viajando, ele disse que o Roger está indo no pequeno grupo dele, e que está voando, está estudando a palavra, está fazendo devocional. Ele disse que o Roger nem sabe direito o que está fazendo, mas ele está fazendo com amor, assim, com alegria, ele está buscando tanto. Alguém foi pacificador na vida do Roger, amém? E o Juliano chora de alegria contando essas coisas. Queridos, eu quero ver cada um de vocês chorando de alegria ao ver um pecador sendo salvo. Esse é o meu sonho para essa igreja. Vamos adiante. Entender quem Deus é e começar a refletir no seu caráter, sendo misericordiosos, puros de coração e pacificadores, são maravilhoso. Mas viver assim em um mundo caído tem um preço. E isso nos força a fazer um quarto ajuste na nossa visão ou na nossa perspectiva. Uma visão ajustada, quarto ponto, sobre as dificuldades da vida. Especialmente a perseguição que enfrentamos por causa da justiça. Hoje, antes do culto, nós orávamos ali atrás e falávamos sobre as dificuldades que cada um de nós está enfrentando. E eu disse, irmãos, as coisas parecem naturais, mas elas não são naturais. Assim como Deus nos abençoa no natural e através das coisas naturais, o inimigo também nos persegue no natural e nas coisas naturais. O inimigo não vai mandar vir. Gente, o que eu mais queria, não é o que eu mais queria, mas vamos dizer assim, seria muito mais simples para mim se o inimigo me mandasse um demônio aqui me atacar na minha frente. Seria simples, porque eu ia ver com um demônio, eu ia dizer, sai daqui em nome de Jesus. Ele ia cair. Só que o diabo não é burro, ele não vai fazer isso. Então o que ele faz? Ele usa os ambientes onde eu estou. Ele usa as minhas práticas. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele me tenta nas minhas fraquezas. Ele me coloca em situações em que eu tenho a possibilidade de perder a calma, de perder a linha. Ele não vai mandar um demônio me atacar, porque ele sabe que o demônio não vai nem chegar perto de mim. Porque aqui tem o Espírito Santo e tem o poder de Deus. De Deus, não do Rogério. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz em Hebreus, o que são os anjos, senão espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor nos protegem. É a Bíblia que diz. Eu não tenho medo de demônio, gente. Mas eu preciso temer a Deus e resistir ao diabo, para que ele fuja. Amém? Então nós precisamos ter uma visão certa a respeito, uma visão ajustada a respeito das dificuldades da vida. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Eu fiz um negócio, 2022, vendi um imóvel que eu tinha, vendi por necessidade, e nesse negócio aconteceram algumas coisas muito estranhas.
que inclusive me deram prejuízo financeiro. Coisas que, literalmente, somente eu, Deus e o sistema financeiro sabiam. Informações foram parar na mão de pessoas interessadas no meu imóvel, que usaram dessa informação para pagar mais barato. Eu fiquei louco. Eu fiquei furioso. Porque eu vou conseguir uma prova. Porque eu vou botar na justiça. Porque eu vou reaver o que é meu. O Rogério é assim, o Rogério é bravo. Aí eu pensei assim, mas Senhor, não permitiu que eu perdesse meu imóvel, e eu estou aqui reclamando e murmurando, por causa de, não era pouco dinheiro, mas por causa de dinheiro. E queridos, quando alguma coisa te coloca em rota de colisão com a palavra, quando alguma coisa te tira da tua postura de cristão, não encara isso como natural. Ore por discernimento. Ore para que Deus te mostre. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E aqui tem um alerta por trás dessa palavra de Jesus. Se a tua vida, meu querido, minha querida, está um mar de rosas, e os talinhos das rosas nem espinho tem, cuidado, pode ter algo errado com a tua vida de crente. Pode ter algo errado. Porque o crente verdadeiro ele é perseguido por causa da justiça. Não da justiça dos homens, ou não porque eu sou mais justo e o Guilherme é menos justo, mas por causa da justiça de Cristo que há em mim. E Ele quer que eu negue essa justiça. E porque Ele quer que eu negue essa justiça, Ele vai me perseguir. E Ele não vai mandar demônio me perseguir. Ele vai levantar um homem no sistema financeiro. Ele vai levantar um homem no escritório de advocacia. Ele vai levantar um homem do lado da minha casa para fazer coisas que me tiram paciência. Tem um carinha que vai para baixo da minha janela fumar maconha na hora que eu estou trabalhando. Aí vem aquele cheiro maravilhoso. A vontade que eu tenho de jogar um tijolo lá de cima, gente. Aí eu penso, não, ele precisa de Cristo. Eu tenho que arrumar um jeito de descer lá e falar de Cristo para eles. Mas está tão difícil, irmãos, porque o meu coração raivoso não quer falar de Cristo, quer jogar tijolo. E primeiro eu tenho que vencer essa luta dentro de mim. Primeiro eu tenho que reconhecer o pecado como ele realmente é, para me tornar parecido com Cristo, para poder descer lá e perguntar para ele: e aí, bro, que bagulho é esse? Aí ele vai dizer: quer um teto? Não, só quero saber por que tu faz isso aí. Qual é o barato? Ele vai dizer qual é o barato. Eu vou dizer: cara, eu tenho barato, bem mais barato, na verdade de graça, mas que me deixa no barato 24 horas por dia. Ou 24 horas por dia, e é barato, cara. Só que assim, vai ter que fazer um pacto com ele. Porque essa galera gosta de pacto, né? Pacto, já vai místico, né? Mas eu preciso que Deus me ajude a vencer o pecado, gente. Senão eu corro o risco de descer lá com tijolo e não com a palavra de Deus. Você está entendendo? Será que é só eu que sinto esse tipo de coisa? Será que é só eu que tenho vontade de apedrejar alguém de vez em quando? Não, né? Precisamos ajustar a nossa perspectiva, queridos. Precisamos ajustar a nossa perspectiva. Verso 11 diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Calúnia. Preparem-se, gente. Preparem-se. E Deus tem me ensinado a lidar com a calúnia de uma maneira tão legal, tão legal. Entra por aqui, sai por aqui. Não me defendo, não me justifico. Eu só lembro às pessoas de uma coisa: tu conhece a minha história. Graças a Deus isso não tem acontecido com frequência, graças a Deus isso não tem acontecido na atualidade, pelo menos não que eu saiba, né? Mas eu tenho uma história com Deus, e as pessoas conhecem a minha história, e eu não dou bola. Quer falar mal? Fale. Minha mãe diz que quem fala mal morde a língua.
Isso não está na Bíblia, mas se a minha mãe fala, eu acredito, porque mãe tem razão, né, Vanessa? Mãe é certa, né? Nem sempre as adversidades da vida serão uma perseguição humana. Muitas vezes uma enfermidade ou crise financeira são a nossa oportunidade de crescer na fé e de recebermos a disciplina do Senhor. Porém, muitas vezes veremos pessoas se levantando contra nós sem motivo aparente, ou pior, claramente, especificamente, porque nós somos cristãos. E o que Jesus fala a respeito disso? No verso 12, ele diz: alegrem-se e regozijem-se, alegrem-se e façam festa, alegrem-se e comemorem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E esse é o quinto ponto, para encerrar: uma visão ajustada sobre a verdadeira recompensa. Queridos, a verdadeira recompensa para mim, quando eu percebi que eu fui vítima, entre aspas, de algo que me custou o valor de um apartamento, eu fiquei muito raivoso. E a justiça para mim naquela hora, Guilherme, ela é justa em provas, entrar na justiça e receber meu dinheiro de volta. Mas o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: Rogério, alegre-se e regozije-se, porque grande é a tua recompensa nos céus. Porque da mesma forma, Rogério, perseguiram os profetas e os apóstolos que vieram antes de ti. Queridos, preparem-se, porque o Sermão do Monte é Jesus ensinando a viver como crente. Não vai ser mole. Eu tenho certeza que não vai ser mole para mim, mas eu quero sair dessa série transformado. Nossa recompensa não é aqui nessa vida. Coitados dos cristãos que têm pena de morrer porque vão deixar de aproveitar o que construíram aqui nessa vida terrena. Não precisamos desejar uma vida difícil, ou perseguição. Porém, temos que lembrar que reis, profetas, sacerdotes e apóstolos que foram fiéis a Deus foram perseguidos e até mortos por causa da sua fé sincera. Não diga: Senhor, manda perseguição. A sua oração não é inteligente. Mas assim: Senhor, se a perseguição vier, tu fica comigo, tá? Porque contigo eu sei que ninguém pode. Tem uma erva de chá, acho que é que comigo ninguém pode, né? Não, comigo qualquer coisa pode, mas com Jesus ninguém pode. Amém? E aí, gente, uma atitude final para a gente tomar, para que a gente possa desfrutar dessas bem-aventuranças e receber todas essas promessas, é crer em Cristo, gente. Tudo muito simples. Creia em Cristo, entregue-se completamente a Ele. Sabe aquela área da sua vida que você não entregou a Cristo ainda? Eu também tenho as minhas, algumas eu não descobri. Davi pedia perdão pelos pecados que lhe eram ocultos. Senhor, perdoa-me até mesmo pelos pecados que me são ocultos. Queridos, tem coisas que vocês sabem, que vocês fazem, que afastam vocês de Deus, assim como tem coisas que eu faço que me afastam de Deus e que eu ainda não percebi, que ainda estão ocultos até para mim. Só que isso não me torna inocente, sabe por quê? Porque tudo que eu faço porque eu quero. Se eu quiser negar a mim mesmo, eu estou negando a mim mesmo porque eu quero, porque eu decidi. E eu sei que eu não consigo negar a mim mesmo, então eu me ajoelho e eu peço para o Espírito Santo para que Ele me capacite a negar a mim mesmo, para que Cristo viva em mim, para que Cristo apareça, para que eu diminua. E a cada dia, e é isso que o pastor Milton dizia, eu não entendi e ficava bravo com ele. E a cada dia eu preciso viver uma vida de arrependimento. Amém? Como diz o Subirá, vamos ficar de pé para fazer de conta que está terminando? Tome a atitude que realmente vai mudar a sua vida hoje. Veja-se como pecador, como pecadora. Seja humilde e confesse seu pecado. Peça para Jesus entrar nessa área da sua vida, ou para entrar na sua vida, e para que Ele transforme o seu caráter. Eu tenho feito isso, queridos. Eu tenho feito isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fecha os teus olhos. Vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu faço isso, mais eu vejo como eu sou pobre, miserável, cego e nu, como diz em Apocalipse.
Só que quando eu vejo que eu sou pobre, miserável, cego e nu, eu vejo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está comigo e Ele me sustenta. E toda a riqueza que eu tenho está nele. Isso não me faz melhor do que ninguém aqui, queridos. Jamais pense que o Rogério vai vir aqui e dizer assim: eu sou santo. Não. Eu estou em processo de santificação. E porque o Espírito Santo tem me mostrado quem eu realmente sou, eu tenho buscado me tornar mais parecido com Ele. Agora fecha teus olhos e pensa naquela grande luta que tem na sua vida. Naquele hábito que você tem dificuldade de largar. Às vezes pode ser um vício eletrônico, às vezes pode ser um vício imoral, às vezes pode ser um vício de maledicência, às vezes pode ser qualquer outra coisa. Uma idolatria que você manifesta por alguma coisa ou por alguém. A idolatria você está manifestando quando você diz assim: sem tal coisa a minha vida seria incompleta, ou sem tal pessoa a minha vida seria incompleta. Quando na verdade a sua vida só será completa com Cristo. Isso é idolatria, é colocar alguma outra coisa no lugar de Cristo. Com os olhos fechados, vai refletindo e vai pensando em qual é a grande luta que você tem e que você nem percebeu. E talvez hoje seja o dia de convidar Cristo para entrar nessa área da sua vida e lhe dar vitória nessa luta. Fale com Deus agora, do seu jeito, com as suas palavras, mas não fique somente ouvindo a minha voz. Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar te agradecer, Senhor, pela grande noite que tivemos na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pela tua presença manifesta aqui neste lugar, Senhor. E quero te agradecer porque principalmente tu falaste comigo, Deus. Se tu não falaste com mais ninguém aqui essa noite, eu não creio nisso, Senhor. Só o fato de tu falares comigo já é o suficiente. E eu te agradeço por isso. Agora eu quero te pedir, Senhor, que tu dê a cada irmão, cada irmã aqui presente a capacidade de se autodiscernir, a capacidade de levar esse texto para casa, de levar, Senhor, essa palavra maravilhosa de Jesus sobre as bem-aventuranças para casa, meditar nessa palavra e te perguntar com toda a sinceridade, de todo o coração: Senhor, onde eu preciso me render a Ti? Tua palavra é clara, Senhor, e ela diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ti, Senhor. E como eu já disse nessa noite, muitas vezes nós não temos o conhecimento desses pecados, porque se tivéssemos, lutaríamos contra eles, Pai. Agora Tu que és o Senhor das nossas vidas, Tu que habitas em nós pelo Teu Espírito Santo, Tu podes, Senhor, nos revelar a nós mesmos, nos mostrar, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a maneira como nós temos Te ofendido dia após dia, após dia, após dia, e temos nos afastado de Ti, Senhor, achando que estamos nos aproximando. E, Senhor, eu sei que quando Tu nos mostra isso, a Tua misericórdia vem sobre nós. Nós recebemos no Teu Espírito Santo a convicção, Senhor, de que precisamos mudar, de que não temos força para mudar, porque vício, Senhor, nós não conseguimos vencer na força do nosso braço, somente no poder do Teu Espírito. E é assim, Senhor, que eu te peço, abençoa cada irmão e cada irmã aqui, Senhor, com este discernimento, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Ao mesmo tempo eu te peço, Senhor, que Tu abençoe o nosso momento de comunhão ali, Senhor, com aquela pizza deliciosa que Tu nos enviaste, Senhor, e que, Senhor, nós possamos sair daqui, Pai, já com esse início de transformação. Pai querido, muito obrigado por este culto maravilhoso. Muito obrigado por esse momento que nós vivemos na Tua presença, mas acima de tudo, obrigado pelo Teu amor derramado em nós sobre o Espírito.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de abrirmos mão de nós mesmos para que Tu cresças em nós. Também, Senhor, te peço que ao final do nosso momento de comunhão, Tu leve cada um em segurança para a sua casa, cheios da Tua alegria e do poder do Teu Espírito Santo, e que essa alegria e esse poder contagie aqueles que os estão esperando lá. Obrigado, Pai. Damos o nosso culto por encerrado, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome. E a igreja pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, que Tu é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Adora o Senhor, meu irmão. Adora o Senhor, meu irmão. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Queridos, a porta está fechada, então vocês precisam sair por essa porta aqui. E nós vamos ter uma pizza deliciosa, um momento de comunhão. E depois cada um para sua casa. Amém? Que Deus abençoe.